Delegação e avocação de competências. Aqui, né, não é atenção redobrada, aqui é atenção triplicada, porque esse tema despenca mesmo em provas. Quando a gente fala em competência dos atos administrativos, delegação e avocação, né, então, são assuntos queridinhos do examinador. E aqui a gente vai estudar as características de cada um. Legal? A gente vai comparar estes dois institutos para você realmente chegar afiado no dia da prova e não escorregar na casca de banana do examinador. Então vejam só, pessoal. A delegação e a avocação se refere na transferência temporária para se exercer determinada competência. Legal? Se nós formos na Lei Federal 9784, nós vamos ver que o seu artigo 11, né, que essa lei acabou positivando uma série de regras, uma série de entendimentos doutrinários, jurisprudenciais, legal? Então, embora seja uma lei de âmbito federal, ela acaba sendo adotada em várias outras esferas, dada a sua importância e dado o fato de sintetizar, de consolidar e positivar várias regras jurisprudenciais e doutrinárias. Muito bem. No artigo 11 dessa lei, né, que é de leitura obrigatória aqui, o legislador diz o seguinte, olha, eu reconheço que a competência é irrenunciável, conforme a gente comentou, legal, indisponibilidade do interesse público, né? E essa competência pode ser exercida pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria. Ou seja, eu tenho ali o titular daquela competência a quem a lei atribuiu aquela prerrogativa. Muito bem. Apesar de ser irrenunciável, é possível que ocorra a delegação e a avocação nos casos legalmente admitidos. E antes da gente falar aqui, trazer texto de lei e comentar as características, meus amigos, olha só. Imagine aqui que nós temos esse exemplo aqui de uma autarquia. Legal? Imagine aqui que eu tenho determinada autarquia e esse é o organograma da autarquia. Ela tem basicamente duas grandes diretorias. A diretoria geral A, bacana? E a diretoria geral B. Muito bem. Estudando ali a Constituição, as leis, né, o regimento interno dessa autarquia, eu vou perceber que quem é competente para a prática de determinado ato administrativo, legal? Quem é competente para a prática de determinado ato administrativo é a diretoria geral A. Tá? Então, competência definida pela lei. Vou lá. Estou chamando aqui lei, mas lei em sentido amplo, tá? Pela legislação. Então, a legislação nos diz que aquele ato deve ser praticado pela diretoria geral A. Beleza? O que vai acontecer? Caso a diretoria geral A atribua ao departamento X, atribua, por exemplo, à diretoria geral B, a prática daquele ato administrativo, aí, amigos, aqui em azul, nós estaremos diante da delegação da prática de atos administrativos. Legal? Então, quem a lei atribuiu a competência transferiu a execução daquele ato, a prática daquele ato, ou uma hora aqui para o departamento X, uma outra hora aqui para a diretoria geral B. Legal? Agora, imagine o seguinte. Imagine que, ao contrário, o que nós tivemos aqui, naquela situação, né, em outra situação, foi que a presidência da autarquia, legal? Ela sabia que quem era competente era a diretoria A, mas a presidência da autarquia acabou chamando para si o exercício daquela competência. E aí, nós estaremos diante, né, quando um outro órgão, né, acima da diretoria geral A, chama para si o exercício daquela competência, aí nós estaremos diante desse instituto aqui chamado de avocação.
Legal? Então, quando alguém de cima chama para si a competência, né, é a vocação. E quando o titular dessa competência atribui para outro o seu exercício, estaremos diante aqui da delegação. Bacana? Olha só, pessoal, a gente vai aprofundar um pouquinho aqui, porque isso é importante, isso aqui cai em prova. Nós poderemos ter como regra geral duas formas de delegação. Legal? A vocação, nós teremos uma única forma, que é a vocação que ocorre em virtude dos laços hierárquicos. Então, nós teremos ali, basicamente, esta vocação hierárquica, chamada de vocação vertical. Agora, quando eu falo em delegação, amigos, é possível que eu delegue a prática de atos administrativos a uma estrutura, a um órgão que seja subordinado a mim, né, que é o que ocorreu aqui da diretoria A para o departamento X. Legal? O departamento X está embaixo ali da diretoria A. Né, existe aqui um vínculo de subordinação. Legal? Existe aqui um vínculo de subordinação. Então, o que aconteceu? A diretoria delegou aquela competência para alguém que é subordinado a ela. Bacana? Aqui, a doutrina chama isso aqui de delegação vertical. De delegação vertical, porque há subordinação entre delegante e delegado. Tudo certo até aqui? E agora? Quando a diretoria geral A delegou aquela atribuição, aquela competência para a diretoria geral B, a grande pergunta que vem é, Daudi, existe hierarquia entre a diretoria geral A e a diretoria geral B? A resposta é não, elas estão ali, ó, não está uma embaixo da outra, elas estão uma ao lado da outra. Legal? Então, é possível que exista também delegação entre órgãos que não estejam hierarquicamente subordinados. Beleza? E aí, nós daremos o nome de delegação horizontal, que vai se contrastar com a delegação vertical, que é aquela que decorre de laços de subordinação. Beleza? Fiquem tranquilos, a gente vai detalhar isso mais à frente, mas percebam que, como regra geral, eu só posso avocar dentro de uma estrutura hierárquica, tá legal? É o chefe chamando para si a competência do subordinado, bacana? Enquanto que na delegação, amigos, a transferência pode se dar a alguém que seja subordinado, delegação vertical, como a alguém que não seja subordinado, delegação horizontal. Bacana? Vamos agora estudar os detalhes, né? Tendo tudo isso em vista, vamos estudar os detalhes da delegação de competência. Olhem só. A delegação de competências, amigos, é uma medida corriqueira, é uma medida ordinária. Ela é bastante comum, porque a regra geral é a possibilidade de delegação da competência. Legal? Então, se não houver impedimento legal, a regra é que seja possível a delegação. Né? Até para conferir mais agilidade, mais eficiência nos assuntos administrativos, regra geral é a possibilidade de delegação. E nós vamos ver que a vocação é exatamente o contrário. A vocação se fará presente, a vocação é medida extraordinária, a delegação é medida corriqueira. Então, é possível a delegação, a menos que a legislação vede. Bacana? E nós vamos ver 3 casos em que a legislação vedará. Muito bem. Esta delegação, amigos, ela será possível tanto a órgãos e agentes que sejam subordinados hierarquicamente, mas também será possível a delegação a órgãos e agentes não subordinados hierarquicamente. Aqui, a delegação vertical, dentro dos laços de subordinação de hierarquia, e aqui, a delegação horizontal. Bacana, esses nomes já caíram em prova. O que mais? Não se admite a delegação integral das competências, apenas parcial. Legal? Apenas uma fração das competências daquele órgão que podem ser transferidas para outro órgão. O ato de delegação, amigos, ele deve ser publicado em meio oficial. Legal? Até para que a sociedade conheça, enfim, os órgãos de controle conheçam, para que comece a produzir efeitos. Né? O ato de delegação precisa ser publicado em meio oficial e ele pode conter uma ressalva. Olha só, pessoal, imagina só, eu sou o presidente dessa autarquia aqui,
E a lei diz que eu sou a autoridade responsável por celebrar contratos. Beleza? Então eu vou assinar contratos. Agora, mas imagine aí, minha autarquia ela celebra contrato ali todo dia. Então eu preciso o quê? Delegar essa atribuição para celebrar contratos, senão eu vou passar o dia inteiro só lendo e assinando contratos. E aí o presidente da autarquia delega isso para uma determinada autoridade. Beleza, ato de delegação. Agora tem um detalhe. Ele pode inserir uma ressalva nesse ato de delegação. Ele pode dizer o seguinte, olha, delego ao departamento beta a atribuição por celebrar contratos, assinar contratos, desde que o valor do contrato seja de até 10 milhões de reais. Ou seja, os contratos acima de 10 milhões, eles não foram objeto de delegação. Legal? Então isso seria um exemplo de ressalva na delegação de competências. Bacana? O que mais, meus amigos? O ato de delegação é um ato discricionário. E como todo ato discricionário, ele está sujeito à revogação a qualquer tempo. Legal? Em regra, quem responde pelo ato praticado por delegação é o agente delegado. Bacana? Então, se aqui eu era competente por celebrar contratos, deleguei lá para o departamento alfa. Se o chefe do departamento alfa assinou o contrato e deu zebra naquele contrato, quem responde por aquilo é o chefe lá no departamento alfa. Legal? Regra geral, quem responde pelo ato praticado por delegação não é quem delegou, é quem praticou o ato, é o agente delegado. Bacana? E por fim, amigos, olhem só. O ato praticado por delegação, ele deve mencionar expressamente essa situação. É dizendo, olha, eu estou assinando esse contrato em nome do fulano de tal, por força de delegação de competência constante da portaria X, Y, Z. Bacana? Tudo entendido até aqui? Agora, olhem só o que mais cai em prova quando o tema é delegação de competências. São as 3 competências indelegáveis lá do artigo 13 da Lei 9784. Legal? Então, quais são aquelas competências que não podem ser objeto de delegação? São as matérias de competência exclusiva. Bacana? As matérias de competência exclusiva. Então, só aquele órgão, de modo excludente, pode dispor sobre aquele assunto, pode praticar aquele ato. A edição de atos de caráter normativo. Legal? E a decisão de recursos administrativos. Então, isso aqui a gente tem que decorar mesmo. E o macete é a gente utilizar o mnemônico cenoura. Legal? Cenoura e cenoura sem o U, tá bom? Cenoura, de competência exclusiva, bacana? Ato de caráter normativo e decisão, RA, de recursos administrativos. Então, lembre-se lá da cenoura, são os 3 atos, as 3 competências indelegáveis. Como o assunto é muito importante em provas, nós vamos trazer aqui esse diagrama que está lá no nosso material PDF, para a gente sintetizar os principais aspectos da delegação de competência à luz do que consta da Lei 9784. Legal? Regra geral é pela possibilidade de delegação. É possível tanto a subordinados como a não subordinados, aquela história do vertical e do horizontal. Apenas um pedaço da pizza, tá legal? Ou seja, apenas parte das competências e não a sua integralidade. Pode conter ressalva, aquela história lá do contrato acima de 10 milhões, por exemplo. Os 3 atos indelegáveis, caráter normativo, decisão de recurso, competência exclusiva, é a cenoura. Quem responde pelo ato praticado por delegação é o delegado, como regra geral. O ato praticado por delegação deve mencionar expressamente tal situação e ele, como ato discricionário, ele é revogável e irrevogável a qualquer tempo. Tudo certo até aqui? Amigos, entendidas as principais características da delegação de competências, agora nós vamos estudar a avocação. É legal? A gente vai estudar aqui a avocação de competências. Já comentamos que é aquela situação em que o chefe chama para si o exercício de uma competência que é originária do seu subordinado. É quando o órgão de estatura hierárquica superior chama para si o exercício de uma competência que é de um órgão subalterno. Tá legal? Então, veremos aqui na tela essas características da avocação, que é o chamar para si. Lembrando, a avocação encontra-se no Plano Federal detalhada lá no artigo 15 da Lei 9784.
Diferentemente da delegação, amigos, a avocação é medida excepcional, tá legal? Não é medida corriqueira, não. É exceção, não é a regra. A avocação, ela só pode ocorrer de maneira temporária. Olha, aqui nessa semana, olha, aqui durante a pandemia do coronavírus, olha, durante esse período aqui, tá legal? Então, a avocação é medida temporária. Como medida excepcional, ela deve estar fundamentada. Somente é possível delegação vertical, né, que é aquela que ocorre em razão dos laços de hierarquia de subordinação. Ou seja, diferentemente da delegação, que é possível, né, tanto a vertical como a horizontal, a avocação, a lei veda a avocação horizontal. É possível apenas a avocação decorrente da hierarquia. E por fim, meus amigos, se na delegação nós temos 3 competências em que se veda a delegação, é o cenoura, aqui na avocação a legislação veda apenas a avocação de competências exclusivas daquela autoridade subordinada. Bacana? Vamos aí traçar agora um comparativo entre a avocação e delegação, né, para a gente realmente fechar aqui esse trecho da aula. A avocação, acabamos de ver, é medida excepcional e fundamentada. Avoca-se apenas de subordinados hierarquicamente, sendo vedada a avocação de competência exclusiva. A delegação, por outro lado, é medida comum, sendo vedada apenas se houver impedimento legal. É possível delegação para subordinados ou não hierarquicamente, sendo indelegáveis a prática de atos normativos, recursos administrativos ou atos de competência exclusiva. Legal? A avocação e delegação é um tema que o examinador adora e a gente não vai dar mole aqui. Então, vamos lá, para a gente fechar aqui esse elemento da competência, é importante nós lembrarmos que o vício quanto à competência, pessoal, quando o ato tem um defeito e esse defeito recai sobre o elemento da competência, nós teremos aqui 2 possibilidades. Legal? O vício de competência sendo o vício sanável, né, que é aquele que admite convalidação, aquele que pode ser superado. E nós teremos outros vícios que são vícios contra a competência insanáveis. E, portanto, não vão admitir convalidação. Legal? O vício sanável de competência é quando o vício diz respeito à pessoa. E quando não for uma competência exclusiva daquele órgão, daquela pessoa. Tá legal? Por outro lado, quando eu estiver diante de outros vícios, né, como, por exemplo, um vício de competência quanto à matéria. Um vício de competência quanto à matéria, né, aí nós estaríamos diante de um vício insanável. Não, me dê exemplos aí, porque eu não entendi muito bem essa história de vício quanto à pessoa e vício quanto à matéria. Pessoal, grave aí, em primeiro lugar, grave aí. Vício quanto à pessoa, se a competência não for exclusiva, será vício sanável. Legal? É o caso, por exemplo, né, imagine só, eu tenho lá dentro do Ministério da Economia, eu tenho ali uma diretoria de... Vamos imaginar que a gente tenha lá, né, por hipótese, uma diretoria de convênios. Uma diretoria de convênios. Beleza. Legal? Lá dentro dessa diretoria de convênios, nós temos lá um diretor. E aqui embaixo nós temos, né, vários outros funcionários, vários outros servidores. E eu tenho aqui uma pessoa, né, que é o chefe de serviço. O chefe de serviço. Bacana? Imagine que a legislação diz que para praticar aquele ato, né, para celebrar um convênio, enfim, para dar o aval ali em determinado convênio, quem seja competente, quem é competente é o diretor. Então a lei, a legislação, de um modo geral, diz que o diretor é o competente. Mas, naquele caso específico, quem praticou o ato foi o chefe de serviço. Legal? Quem praticou o ato ali foi o chefe de serviço. O que aconteceu? É um vício apenas quanto à pessoa. Tá legal? Apenas quanto à pessoa. Então, é um vício superável. O diretor pode
pegar aquele ato que foi praticado, enfim, aquele aval que foi, aquela avaliação que foi feita e decidir convalidar. Olha, quem deveria ter praticado aquele ato era eu, quem fez foi o chefe de serviço, mas tá aqui o meu carimbo, eu vou convalidar aquele ato. Bacana? Por outro lado, imagine que eu tenho lá em determinado município, legal? Pego lá um município de Volta Redonda. Eu tenho lá no município de Volta Redonda, eu tenho a Secretaria de Educação e eu tenho a Secretaria de Saúde. Beleza. Olha só, imagine que a Secretaria de Saúde, por hipótese, a Secretaria de Saúde foi lá e, enfim, aprovou o calendário de estudos, o calendário de aulas do ano seguinte. Enfim, algo esdrúxulo. O que aconteceu? Nós temos um vício não apenas em relação à pessoa, mas já quanto à matéria. Aquele órgão, ele deve dispor sobre matéria de saúde e ele dispôs sobre matéria de educação. Então, nós temos ali um vício de competência quanto à matéria que é, portanto, insanável. Legal? Nós vamos encerrar aqui este bloco em que comentamos sobre o elemento competência. No próximo bloco, nós seguimos adiante já com a finalidade dos atos administrativos.